funniest moment. One time I was preaching in Phoenix, Arizona, and like 2 kids in the middle of the sanctuary just started kissing. Just went for it, as if nobody was there. And at first, I just tried to pretend like it wasn't happening. And then after like 2 or 3 minutes, I just started yelling at them. Like I didn't know what else to do. I was like, hey, stop, you two, stop it. And then it got really awkward, and then youth leaders got involved. It was rough. It was rough. Very awkward. O conselho que eu dou para alguém que quer viver realmente a vida totalmente rendida para o Senhor e tomar passos extravagantes de fé, eu diria que é fixar os seus olhos no Senhor o tempo todo. É lembrar que tudo é sobre Ele. É muito fácil a gente entrar no automático e a gente olhar para nós e começar a falar: Deus, mas eu preciso de mais fé. Deus, mas eu preciso de um recurso financeiro. Deus, mas eu preciso disso ou daquilo. E até entrar numa comparação com outras pessoas. Essa pessoa tá fazendo isso e eu tô fazendo aquilo. E a gente acaba olhando para o mundo de uma ótica que eu estou olhando muito mais para o meu mundo do que o mundo que o Senhor criou. Eu acho que uma das coisas que mais me sustenta é eu voltar os meus olhos para Jesus e entender que é tudo sobre Ele. Então, seja o que for que eu estiver precisando, seja um romper financeiro, emocional, mental, no meu casamento, nas minhas amizades, no meu ministério, seja lá o que for, se eu tiver os meus olhos fixos em Jesus e eu entender que tudo é sobre Ele antes de ser sobre mim, que o meu ministério é sobre Ele antes de ser sobre mim, que o crescimento vem dele e não de mim, que, enfim, todas as coisas são por Ele, para Ele e voltam para Ele. Se eu tiver isso muito fixo, vai dar tudo certo. Enfim, Ele vem com a graça dele quando a gente consegue olhar para Ele. Tudo é sobre Ele, então eu não preciso me preocupar com as minhas coisas, porque Ele preocupa com as minhas coisas por mim, porque eu tô dando tudo para Ele. The advice I'd give to my 16-year-old self is to actually begin to submit to some godly men in my life. Because I didn't have a dad in my life, I felt really uncomfortable when men tried to be spiritual fathers in my life. I kind of pushed that away. If I could go back in time and talk to my 16-year-old self, I would say to just embrace it, to not have feminine expectations of men that wanted to mentor me. I think a lot of the times, because there's an epidemic of fatherlessness, we kind of expect men to act like women, but they don't. Fathers and moms don't love the same way. And so I hated any man who was trying to correct me or that wanted to bring structure into my life. And if I could go back in time, tell my 16-year-old self anything, it would be to submit to some godly men in my life, and for that area of my life to be healed. A minha história mais feliz foi o nascimento da minha filha. Foi a Sarah Joy Félix que nasceu. Foram várias horas de trabalho de parto e finalmente, quando ela nasceu, depois de uma gestação incrível, quando ela nasceu e eu vi aquela bebê cabeluda, linda, perfeita, eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Foi de verdade o momento mais feliz da minha vida, que eu me tornei mãe e eu senti mesmo que Deus completou um pedacinho aí da minha identidade. Além de ser a Kristen que já trabalha, que já faz várias coisas, que é esposa, enfim, mulher e tudo, agora eu virei mãe também. Foi um momento incrível na minha vida. My happiest memory of all time, marrying my wife. I mean, she's pretty awesome. And she agreed to marry me. So my second best memory is like having our son. I got to deliver our son myself. That's a really, really, really happy memory. But then number 3, eating picanha for the first time in Brazil. Let's go. O maior milagre da minha vida foi, literalmente, eu acho que foi 1 ou 2 dias antes da Sarah nascer. Porque a gente estava como família, eu já estava no 9º mês da minha gestação e a gente tinha feito um compromisso financeiro com o Senhor. E nesse compromisso a gente não tinha chegado, a gente não tinha conseguido cumprir esse compromisso. E a gente estava meio chateada, confesso que eu estava meio, não estava abalada, mas estava mexida, sabe? Que a gente não tinha conseguido cumprir mesmo esse compromisso que a gente tinha feito. E eu meio que fiz as pazes com isso. Eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu continuo confiando no Senhor. Eu sei que em toda situação o Senhor é nosso provedor e o Senhor nunca vai deixar nada faltar. E eu lembro que eu ficava falando, a Sarah é a ideia do Senhor. O Senhor pensou na Sarah primeiro, antes da gente imaginar, antes da gente querer, antes da gente, enfim, qualquer coisa. O Senhor já planejou a Sarah, o Senhor já desenhou ela nasceu no seu coração primeiro. Então, o Senhor vai prover para ela acima de todas as coisas. E aí, um dia eu tava em casa com a minha mãe, ela tava lá comigo, eu tava assim, gigantesca de grávida. E o Isaac me liga e ele fala que a gente havia recebido uma oferta de uma pessoa. E essa pessoa falava assim, Isaac, eu sei por que a Sarah ainda não nasceu.
é porque vocês fizeram um compromisso financeiro com o Senhor e vocês ainda não conseguiram realmente cumprir esse compromisso. Mas o Senhor falou para eu te dar uma oferta hoje e a Sara já vai nascer. E aí a gente recebeu essa oferta, a gente conseguiu cumprir esse compromisso e eu acho que foi no próximo dia eu já comecei a entrar em trabalho de parto e a Sara chegou. Então foi realmente a mão de Deus, a gente viu que realmente muito mais do que a gente, o Senhor ama a Sara, assim, de uma forma muito extravagante e Ele mostrou isso pra gente de uma forma muito palpável. The biggest miracle I've personally experienced is the birth of my son. Doctor said we would never get pregnant. Doctor said that we should adopt. Doctor said that me and my wife would never have biological children. And then I remember the day that my wife got pregnant. And man, from the time that she got pregnant till we gave birth to a healthy boy, my son is the biggest miracle that I've ever seen with my own two eyes. A experiência mais marcante que eu tive foi numa reunião de oração. Foi uma reunião pequena de oração que a gente teve, que a presença de Deus entrou naquele lugar de uma forma tão poderosa. Foi assim, a gente conseguia sentir de uma forma palpável mesmo a presença dele naquele lugar. E naquele dia eu tive uma experiência que eu via um anjo em pé na minha frente, ele colocava um capacete muito grande na minha cabeça. E aquele dia eu não conseguia me mexer, eu sentia meu corpo inteiro tremendo, o peso da glória de Deus mesmo naquele lugar. E aquele anjo que ficava ministrando sobre mim, colocando a armadura de Deus sobre mim naquele momento, a gente estava em um momento de guerra mesmo. E aquela reunião era um momento mesmo pra gente orar, interceder, guerreando no Espírito. E eu tive essa experiência que me marcou profundamente, eu nunca esqueço da sensação que eu tive naquele dia, que eu senti mesmo a presença e a glória de Deus de uma forma totalmente sobrenatural. The experience with God that marked me the most, when I was in my early 20s, I moved to England and I read the Bible 5 times in 9 months. And just reading the Bible that much began to transform my life, began to transform my mind, transform my emotions. It began to eliminate toxic thought patterns and replace them with kingdom thought patterns. I think sometimes we think that God can just do things in a moment, and He does, but actually those moments launch us into a process of discipleship. And over those 9 months where I read the Bible 5 times, God began to renew my mind, and we're transformed by the renewing of our mind. And so the experience that has had the most lasting impact in my life was devoting my mind and devoting my time to studying the Scriptures.